coisas importantes na nossa vida de todo dia foram inventadas muito longe de nós, mas não a fotografia. A fotografia nasceu no Brasil na mesma época em que na Europa e já fazem 150 anos dessa invenção também aqui. É uma boa história para se contar. Mas, naturalmente, mostraremos fotografias feitas antes da invenção das fotos coloridas. Portanto, se a imagem no seu televisor ficar branco e preto, são as fotografias, não é defeito não. Mas vamos começar pelo começo. De certo modo, tudo começou na Idade da Pedra. O homem das cavernas procurava representar, por meios primitivos, mas que se conservaram até hoje, os animais que ele caçava. E pintava ele mesmo, ainda esquematicamente. Daí, houve depois uma infinidade de desenhistas e pintores. Com o progresso da química e da tecnologia, o pintor e estudioso Nicéphore Niepce, francês, chegou a obter de sua janela, em 1826, fotos como esta. Pode-se avaliar como eram ainda primários os seus métodos. Embora filho da burguesia intelectual, Niepce tivesse meios e recursos para suas pesquisas. Até que por volta de 1839, Daguerre, também francês, obtinha melhores resultados. Resultados positivos. Eis aqui o mais antigo daguerrótipo conservado, um recanto do ateliê do próprio Daguerre. Usando métodos mais práticos, mais acessíveis, Daguerre logo conseguia fotografar pessoas também. Pessoas que se submetiam a longas poses. O processo ainda era muitíssimo demorado, como dissemos. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, William Fox Talbot, Ben Talbot, faziam trabalhos similares, disputando com Daguerre e Niepce a invenção da fotografia. Realmente essas informações estão incompletas, porque falta o que aconteceu aqui no Brasil. Falta falar nos trabalhos realizados aqui por Hércules Florence. Em 1972, Boris Kossoi, arquiteto e historiador, começou a pesquisar os trabalhos de Hércules Florence em Campinas. O professor Boris Kossoi não descansou enquanto não houvesse repercussão quanto à contribuição de Hércules Florence para a invenção da fotografia. Em 79, centenário da morte de Florence, o professor Kossoi nos deu uma entrevista. Que repercussão o senhor pretendia, professor Kossoi? A repercussão justamente reside no ponto em que a história, no que se refere aos seus precursores, realmente tem que ser modificada. Se até 1976 considerava-se aqueles precursores que já foram mencionados, Thomas Wedgwood, Louis-Jacques Mandé Daguerre, Nicéphore Niepce e Henry Fox Talbot, sem dizer de Bayard, posteriormente, isso em 1839, o nome de Hércules Florence agora é adotado internacionalmente e já consta como referência nas publicações internacionais, inclusive em livros de referência sobre história da fotografia. Portanto, em termos da história da fotografia, no que se refere ao seu primeiro capítulo, Hércules Florence tem hoje uma posição definitiva como um dos inventores da fotografia. Um dos numerosos documentos de que se valeu Kossoi foi o manuscrito de Florence, L'Ami des Arts livré à lui-même, o amigo das artes entregue a si mesmo. E lemos ali descoberta da fotografia e a descrição do método adotado. Professor Kossoi, ao iniciar suas pesquisas, Florence já pensava em inventar a fotografia? Não, ele começou a se dedicar à fotografia. Na realidade, ele buscava um processo de impressão, já que na época, no início da década de 30, havia apenas uma oficina impressora na província de São Paulo, que pertencia ao jornal Farol Paulistano, na capital. Ele, radicado na Vila de São Carlos, em Campinas, pretendendo publicar
ou obter cópias, reproduzir cópias do seu estudo sobre as vozes, os sons dos animais, que ele havia registrado durante uma excursão científica, uma expedição científica pelo interior do Brasil, voltando a Campinas, pretendendo reproduzir esses estudos, assim como desenhos que ele havia realizado na expedição. Ele teve esse tremendo problema de não encontrar condições fáceis de publicar nem reproduzir esses trabalhos. Ele começou a pensar num sistema de reprodução de exemplares barato, enfim, de uma forma que qualquer pessoa pudesse trabalhar afastado dos grandes centros. E essa preocupação levou Florence à invenção da poligrafia, que seria um sistema, um embrião do mimeógrafo de hoje, e posteriormente, em 1833, a invenção da fotografia, sempre com essa preocupação com o problema da impressão. Portanto, uma motivação diferente daquela dos precursores europeus. A expedição ao interior do Brasil foi chefiada pelo cônsul-geral da Rússia Imperial, Barão Langsdorff, e da qual Florence participou como desenhista. Suas anotações durante a expedição encontram-se em seu livro Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas. Mulheres índias com crianças. Família indígena de Guatá. Expedição no porto de Cuiabá contra os índios Guaicurus. De que maneira Hércules Florence marcou a presença do Brasil na invenção da fotografia, professor Cossói? Bom, Florence é mais um exemplo na história das invenções de que vários inventores, pensando na mesma ideia, inventaram processos como esse processo fotográfico em lugares diferentes da Terra. Assim, em 1801, o Edgeworth, o inglês, já fazia as primeiras experiências com a fotografia, com papel sensibilizado, colocando objetos sobre o papel e obtendo imagens. Em 1816, Niepce fazia suas experiências na França. Em 1826, ele já realizava a primeira fotografia, um processo que ele denominou de heliografia. Durante a década de 30, Daguerre desenvolvia suas experiências após ter contato com Niepce. Fox Talbot, na Inglaterra, por volta de 1835, desenvolvia experiências, um processo negativo-positivo. E na mesma época, quer dizer, com uma antecipação de 2 anos em relação a Talbot, Hércules Florence desenvolvia um processo semelhante ao de Talbot na Vila de São Carlos, em Campinas. O próprio Florence desenhou os aparelhamentos que ele criou e lhe permitiram ser um dos inventores da fotografia. Isso no ano de 1833, portanto, 6 anos antes da data considerada oficialmente como do nascimento da fotografia no mundo, 19 de agosto de 1839. Aliás, professor, como se diferenciam os métodos adotados por Florence e os métodos de outros precursores? Basicamente, todos tiveram o mesmo princípio, ou seja, a utilização dos sais de prata como substância sensível à luz, de forma que essa substância seria utilizada, como o Fox Talbot utilizou sobre papel, o Edgeworth também sobre papel, Daguerre utilizou o iodeto de prata sobre metal, enfim, o iodo, o vapor de iodo entrando em contato com a prata, formava uma superfície sensível de iodeto de prata. Florence utilizou-se também de nitrato de prata sobre papel, cloreto de prata e inclusive cloreto de ouro como substância sensível à luz. O problema maior era o problema da fixação da imagem. E nisso Daguerre, assim como Fox Talbot, utilizaram-se no início de sal de cozinha. Florence utilizou-se de amoníaco.
Entretanto, no início, não encontrando amoníaco na vila de São Carlos, Hércules Florence utilizou urina. Sabendo das propriedades da urina, ele utilizou-se de urina e posteriormente de amoníaco. E essa substância foi eficaz como um fixador. Das fotografias feitas por Florence, conserva-se esta, talvez a primeira, um diploma de maçonaria, por ele mesmo desenhado. Ao saber mais tarde que a invenção fora atribuída a Daguerre, ele escreveu: fotografado em 1832, 7 anos antes que eu soubesse que havia outras pessoas desenvolvendo a mesma pesquisa. Provavelmente ele estava se referindo ao ano do início de suas próprias pesquisas. Outra fotografia de 1833, feita por Florence. Rótulo de farmácia, provavelmente a de seu amigo Joaquim Correia de Melo, o qual, conhecedor de grego e latim, ajudou a formar a palavra fotografia. Criou essa palavra para sempre. Uma coisa Boris Kossoi não disse, é que graças a ele, Hércules Florence e o Brasil constam agora da história da invenção da fotografia. Kossoi, diretor do Museu da Imagem e do Som, presidente da Comissão Estadual de Fotografia e Artes Aplicadas da Secretaria de Cultura de São Paulo, colaborador das mais conceituadas revistas especializadas do mundo. Autor de livros como Hércules Florence, 1833, A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil, Origem e Expansão da Fotografia no Brasil e outros. Em 1976, Kossoi comparecia ao terceiro Simpósio Internacional de Fotografia em Nova York e, nos Estados Unidos, apresentou a monografia com o resultado de suas pesquisas. Hércules Florence, Pioneer of Photography in Brazil. Daí por diante, o reconhecimento mundial do seu papel na invenção da fotografia. Já em 79, a RTC recebia telex como este. No Festival de Fotografia de Arles, na França, Kossoi havia comparecido para falar da invenção da fotografia no Brasil. E o mesmo fez no México, Itália, Venezuela e outros países. Ficou assim estabelecida a presença do Brasil na história da invenção da fotografia há 150 anos. E a história continua. Os fotógrafos logo manifestaram um desejo de transformar a fotografia em arte. David Octavius Hill, o da esquerda, foi um dos primeiros a usar a fotografia de uma maneira não realista. Ele convenceu a serem fotografados, em vez de serem pintados por ele, mal retratista, os membros de uma congregação religiosa, que iam se reunir para fundar a Igreja Livre da Escócia. O resultado seria, do mesmo modo, um grande painel conforme a encomenda. Mas como fotografar de uma vez só, com os recursos daquela época, mais de 200 congressistas? Hill foi fotografando os congressistas um por um, em poses individuais, demoradas, que levavam horas. Fotografou desde os mais velhos até os mais jovens, como este jovem eclesiástico. Com os recursos de, notem bem, hein? 1843, ano do início desse trabalho,
Hill foi juntando numa só fotografia as 200 fotos. Talvez quem não soubesse da coisa tivesse estranhado. Mas como? Como é que estes dois se sentaram lado a lado, sendo inimigos de morte? Hill não podia prever tudo. O fotógrafo Buzz Uzzell vai além das aparências. Ele consegue captar nesta foto toda a bravura com que Jill Kinmont, quase campeã olímpica de esqui, soube enfrentar e superar a paralisia quase total consequente de uma queda ao saltar de uma montanha. Bravura entremeada de sofrimento e dúvida, e que o cinema transportou para a tela nos filmes Janela para o Céu, primeira e segunda partes. Quando foi inventada a fotografia, muitos se apaixonaram por ela. Amor à primeira vista. Mas houve os que a odiaram, apaixonadamente também. A freguesia acudiu logo aos borbotões e eram incontáveis os que compraram equipamentos e saíram a fazer suas fotografias, no começo chamadas na França daguerreótipos. Houve uma verdadeira daguerreotipomania, como diz este humorista em 1840. O fato é que, em 1849, 100 mil daguerreótipos foram feitos somente em Paris. Isso apesar de cada daguerreótipo, no princípio, exigir a permanência posando ao sol de 3 a 5 horas ou mais. Havia até um apoio de cabeça, reparem, para o modelo ficar firme na sua pose. O deputado François Arago, em 1839, na França, previa grande futuro para a fotografia no terreno da astronomia. E assim, por exemplo, vemos etapa por etapa, numa sequência fotográfica, um eclipse da Lua. O mesmo Arago dizia: como irá se enriquecer a arqueologia graças a essa nova técnica? Para copiar os milhões de hieróglifos nos grandes monumentos de Tebas, Mênfis, haveria necessidade de dezenas de anos e legiões de desenhistas. Com o daguerreótipo, um só homem pode levar a cabo esse trabalho imenso. Desderry, que inventou um processo de ir descobrindo aos poucos a chapa fotográfica, assim obtendo 6 fotos na mesma chapa, tudo colorido depois à mão, propunha que a fotografia tratasse a história como o pintor Delaroche, tivesse sentimento como os quadros de Schaeffer, estilo como o pintor Angoy. Angoy repeliu o elogio indignado. Dele é este autorretrato. Angoy exclamou: querem misturar a arte com a indústria, e assinou um manifesto contra a fotografia. O grande poeta de As Flores do Mal, Baudelaire, via na fotografia um modo de satisfazer a vaidade, o narcisismo de um público que não entendia nada de arte. No entanto, o próprio Baudelaire se fez retratar pelo fotógrafo Cajat em 1859. Grandes pintores como Gustave Doré se faziam fotografar, especialmente pelo famoso Nadar, um daqueles mais em moda. Delacroix, a quem vemos neste autorretrato, repeliu a fotografia energicamente. Olha aí, 100 daguerreótipos e não há um só que seja suportável. Entretanto, Delacroix pintou uma de suas odaliscas baseando-se em uma fotografia da autoria de Duryea. Outros logo se basearam em fotografias. É impressionante a semelhança entre esta foto de Jeanne de Massy e o retrato da mesma inspiradora pintado por Manet. Cópia autêntica desta fotografia de Hélène de Varry teria sido este retrato dessa jovem, pintado por Toulouse-Lautrec em 1888. Mais liberdade, porém, Toulouse-Lautrec tomou com a bailarina Geneviève, que vemos tão sorridente nesta foto, até bonita e muito menos atraente. Porém, muito mais impressionante quando pintada por Lautrec no famoso pôster que atraiu multidões ao cabaré Moulin Rouge, que ele tanto popularizou.
houve fotografias que ajudaram a alterar leis injustas, e nisso se destacou Louis Hine. Hine teve precursores. Antes dele, em 1865, Oscar Gustav Hegeland se debruçava sobre a infância abandonada com a sua máquina fotográfica. Em 1876, John Thompson chamava a atenção da Rainha Vitória para a velhice e a infância desamparadas com esta foto. Velha com criança no colo. Seguindo e ampliando a obra de Joseph A. Rees, um sociólogo norte-americano, Louis A. Hine, desde 1908 a 1914, iria consagrar-se a fotografar crianças como esta, menina operária. Crianças tanto no seu trabalho em fábricas e no campo, como na miséria das favelas yankees, os slums. Em 1911, Hine fotografou meninos que trabalhavam nas minas de carvão da Pensilvânia, um dos trabalhos mais duros que podem existir. A repercussão das numerosas fotografias de Hine foi tão intensa, comoveu tanto a opinião pública, que novas leis tiveram que ser aprovadas nos Estados Unidos de proteção à criança. Fotógrafos prosseguem a luta de Hine em prol da infância desamparada. Em 1973, a Unesco declarava ainda existirem 40 milhões de crianças operárias no mundo. Em 79, o Correio da Unesco publicava esta impressionante declaração de Carlos Andrés Pérez, então presidente da Venezuela. Nos países do terceiro mundo, como o nosso, mais de 50% das crianças menores de 6 anos são desnutridas. Pedro II patrocinava os fotógrafos no Brasil e lhes dava apoio e sustento financeiro. Lembra Gilberto Ferrez, grande divulgador de nossa fotografia no exterior. Ferrez coincide com Boris Kossoy, que considera Pedro II o primeiro fotógrafo amador no Brasil. Em pouco tempo surgia, por exemplo, um fotógrafo brasileiro com o espírito inventivo de um Valério Vieira. Com o apoio financeiro de Firmino Pinto, prefeito de São Paulo, realizou em 1901 os 30 Valenos. Talvez o primeiro trabalho no gênero, pois era um painel de 11 metros de comprimento, sem emendas, e os 30 Valenos eram sempre o próprio fotógrafo. Reparem. Essa impressionante fotomontagem, realizada pelo brasileiro Valério Vieira, recebeu em 1901 medalha de ouro na Exposição Internacional de St. Louis, nos Estados Unidos. Às vezes, fotógrafos se colocam a serviço dos poderosos. Um fotógrafo alemão, Heinrich Hoffmann, prestou-se a retratar especialmente Hitler, que estudava as fotos e escolhia as expressões fisionômicas mais adequadas para galvanizar as massas durante seus inflamados discursos em praça pública. Por essa colaboração com o Führer, após a guerra, o fotógrafo foi levado a julgamento e condenado a 10 anos de trabalhos forçados e ao confisco de seus bens.
centenário da morte de Hércules Florence, o professor Álvaro de Moya, incansável estudioso da imagem em todas as suas formas, nos deu uma entrevista. Nós podemos observar que a fotografia teve uma grande influência no desenho, principalmente na parte de ilustrações. Os ilustradores começaram a trabalhar com fotografia como base para o desenho, ou seja, eles tirando uma fotografia e transformando aquela fotografia exatamente num desenho. O aspecto da luz também, que o desenhista tem que imaginar toda a disposição da luz, com a utilização de uma fotografia com uma iluminação especial, essa luz facilitou o trabalho do desenhista. E aqui teria uma pergunta se a solarização na fotografia apareceu depois do desenho alto contraste. Quer dizer, não se sabe se foi a fotografia solarizada que influenciou o desenho, ou se foi o desenho alto contraste que sugestionou a fotografia. Outro aspecto importante é o movimento, quer dizer, uma pessoa correndo, uma pessoa nadando, qualquer coisa assim, que a fotografia facilitou a utilização dessa coisa para o desenhista. E anatomia também, porque às vezes há um escorço, uma mão colocada de uma certa maneira, que uma fotografia facilita para o desenhista saber colocar exatamente um escorço, um braço colocado em perspectiva. Dessa parte, então, a fotografia anotou também. E esse tipo de dobras que sempre fazem os tecidos e que a fotografia também facilitou para o desenhista essa simplificação. Mas a influência mais importante da fotografia sobre o desenho, eu diria que foi a estilização. Ou seja, já existe a fotografia realista e o desenhista então pode fazer um novo tipo de interpretação, não uma interpretação realista do fato em si, mas uma interpretação estilizada. Existe também o método dos ilustradores modernos americanos que projetam uma fotografia em cima da folha de papel e eles desenham em cima com total liberdade. Evidentemente, o resultado do desenho não tem quase que nada a ver com a fotografia. É apenas ele está trabalhando sentindo que existe uma estrutura fotográfica por debaixo do desenho. Efetivamente, como nos disse Álvaro Moya, um dos mais conhecidos desenhistas de quadrinhos, Milton Caniff, costumava ele próprio fotografar seus modelos para o clássico dos seriados em desenhos, Terry e os Piratas, para Este Beijo de Pat e A Dama do Dragão, por exemplo. Alguns dos modelos fotográficos do desenhista Milton Caniff eram bem conhecidos, como Kay Stern e Bill Agnew, respectivamente Abril e o próprio Terry. E finalmente nós poderíamos encerrar observando uma coisa curiosa, o fato de que o fotógrafo Nadar mandou uma fotografia para o suplemento literário de Le Figaro. Era um número do suplemento literário falando sobre um cientista. O Nadar tirou uma fotografia dele mesmo e colou em cima do suplemento e mandou para o jornal como uma sugestão de que, já que eles estavam falando daquele cientista, que eles utilizassem uma fotografia do cientista para ilustrar aquela matéria. E o Le Figaro engavetou a sugestão, achando que não era interessante usar fotografias em jornais. A isso podemos acrescentar: frustrado. Nadar partiu para colocar a fotografia a serviço da guerra e se deu mal. Ele consumiu todo o seu dinheiro tentando provar que a bordo de seu balão Jean podia fotografar as linhas inimigas. Infelizmente, o repórter fotográfico obtém mais repercussão e mais lucro quando tem a sorte de fotografar um assassinato como este, do prefeito de Nova York, Gaynor, em 1910. Ou então, o fim trágico de Lee Oswald, assassino do presidente Kennedy. E que foi atirado, quando menos se podia esperar, por um dono de cabaré, Jack Ruby. Ou ainda, de surpresa, terrível surpresa, um fanático mata o líder japonês Inejiro Asasuma. E o repórter fotográfico não perde a ocasião. Por sua vez, um repórter estava de plantão, pura rotina, no aeroporto de Nova Jersey, Estados Unidos, quando um dirigível Hindenburg explodiu em 1937. No dia seguinte, esta foto que o plantonista tirou, pasmado,
estava nos jornais do mundo inteiro. Uma grande fome martirizou a Índia em 1951 e o repórter fotográfico Werner Bishop documentou. Bishop não teve a mesma previsão de seu colega Brian Brake, que, em um ano, esteve nesse país observando os efeitos da seca e o que vinha depois. No ano seguinte, Brake pôde captar a euforia do povo hindu quando finalmente chegam as chuvas, as monções, e fez então fotografias como esta, cheias de entusiasmo e alegria de viver. Artistas famosos sempre foram um prato apetitoso, lucrativo para os fotógrafos sensacionalistas. Compreensivelmente, preferimos citar somente casos ocorridos fora do país, como esta foto do astro Robert Mitchum, condenado por vício e lavando os corredores da prisão. Ou então, Robert Walker, fotografado na delegacia, preso por guiar embriagado. O alcoolismo o matou com apenas 38 anos. Ou ainda Lana Turner, prestando depoimento no julgamento de sua filha de 15 anos pela morte de Johnny Stompanato, mau caráter que, no entanto, havia posado para o príncipe na Branca de Neve de Disney. Em muitos casos, trata-se de invasão da intimidade. No centenário da morte de Hércules Florence, o professor Paulo José da Costa Júnior nos deu uma entrevista. Ele havia defendido tese de mestrado na Faculdade de Direito justamente com trabalho a esse respeito. Vamos ouvi-lo? Eu me recordo de inúmeros casos de invasão da privaticidade através da fotografia. Recordo-me de um caso célebre da Itália, que valeu a expulsão da Ordem dos Médicos de lá por parte daquele que ousou, como médico particular de Pio XI, fotografá-lo no seu leito de morte e depois vender a fotografia a vários jornais. Recordo-me de um caso célebre na França, ou de dois casos célebres na França. Um do ator Charles Desmoulins, que também foi igualmente fotografado no seu leito de morte e que não teve sequer o direito de morrer aquela sua morte. Ele que vivera a morte de tantos personagens, teria ao menos direito de viver aquela morte que era sua, dele, ator, para a qual ninguém teria o direito de pagar ingresso qualquer. E finalmente, do Premier, de França, que foi fotografado, indevidamente fotografado, Pompidou, com o motor Mercury, fazendo publicidade para a marca Mercury. E os americanos, ávidos de publicidade, não pouparam sequer o Premier de França. Isto valeu, inclusive, a tutela penal da intimidade a partir de então. Uso abusivo da imagem, uso abusivo da fotografia. Nós tivemos no Brasil uma do nosso conhecido Edson Arantes Nascimento, que foi fotografado na Colômbia, indevidamente fotografado ou devidamente fotografado. Aí eu entendo que sim, devidamente fotografado, já que o nosso rei Pelé foi fotografado numa boate, ou seja, num local público, de acesso normal do público àquele local. O que eu acho indevido é que alguém seja fotografado na sua ilha particular, que uma Greta Garbo fosse fotografada na sua plage privée, conforme estamparam as nossas revistas, inclusive brasileiras. Como Jacqueline Kennedy foi fotografada na sua ilha dela, de Onassis Scorpius. Isto sim, é alguém ser invadido na sua intimidade, alguém ser vasculhado na sua privaticidade. Acho, entretanto, que alguém que se expõe no logradouro público tem o direito de ser fotografado, inclusive, principalmente, pela imprensa ávida de notícias. O Dr. Paulo José da Costa Júnior referiu-se a Greta Garbo, estrela de cinema que foi muito mais capa de revista do que qualquer artista de fotonovela. Perseguida pelos fotógrafos, foi afinal fotografada aos 78 anos, inconvenientemente, em sua plage privée, a sua praia particular. Vá lá que as estrelas do cinema mudo, Dorothy e Lillian Gish, se tenham deixado fotografar depois dos 50 anos e que essa foto recente tenha sido comparada com outra das famosas irmãs de 1910, o esplendor da mocidade. A Garbo, porém, fugia dos fotógrafos. I want to be alone. Quero estar sozinha.
era a frase famosa da Garbo. E a máquina publicitária de Hollywood tudo fazia para manter esse mito de mulher fatal, misteriosa, fechada. Isso dava boa bilheteria. Deve ter custado muito caro aos estúdios que não se divulgasse que a Garbo, nesta foto com John Gilbert em Rainha Cristina, era na verdade esportiva e dinâmica, conforme conta David Niven em suas memórias. A estrela de Mata Hari gostava tanto de nadar à vontade que, tanto no mar como na piscina de amigos, ela dispensava o uso de maiô. Mas nos seus tempos áureos, nunca publicaram fotografias dela nessas condições. A revista Look volta a circular e logo no seu segundo número estampa fotos sensacionalistas da princesa Carolina de Mônaco, à vontade, demais para a moral dominante, em sua lua de mel, em um iate, no mar das Caraíbas, também inimiga de usar maiô. E se essas fotos da encantadora filha de Grace Kelly tivessem sido feitas no Brasil, o que aconteceria com o fotógrafo perante a lei? Dr. Paulo José da Costa Júnior. No Brasil, hoje em dia, se alguém invadir a privaticidade, não estará sujeito a pena alguma. Isto porque não há lei alguma que tutele a intimidade. Nós, em nossa tese de concurso à Cátedra da Universidade de São Paulo, sustentamos exatamente o direito de estar só. Aí sugerimos, o legislador acolheu no Código Penal de 1969, código este que em seu artigo 162 tutelava, primeiro, a invasão à intimidade, através de qualquer meio de tecnologia, inclusive da fotografia. Segundo, tutelava mais aquele que viesse a divulgar indevidamente imagens ou invasões da privaticidade, conquistas da privaticidade, ainda que legitimamente conquistadas, como no caso de Jacqueline Kennedy, que foi uma grande vítima, quer por parte dos fotógrafos que a acolheram nua na ilha de Escórpios, quer ainda pela secretária, que foi recebida, acolhida na sua intimidade, legitimamente acolhida, e que ao depois veio a indevidamente divulgar em memórias secretas particularidades da sua vida pessoal. Mas como eu lhes dizia, nós havíamos sugerido, o legislador brasileiro havia acolhido, no antigo artigo 162, que não chegou a entrar em vigência no Código de 1969 e que hoje não está sequer em vigor. De maneira que hoje, enquanto que na Europa quase todos os países tutelam a intimidade, alguns países da América se tutelam a intimidade, no Brasil nós não temos lei penal alguma que proteja aquele que for invadido na sua privaticidade. Do repórter fotográfico tem lados dramáticos e lados pitorescos. No centenário da morte de Florence, 2 deles foram entrevistados por nós, Gil Passarelli e Jorge Araújo, ambos da agência Folhas. O prêmio ESSO de reportagem foi conferido a Gil Passarelli por esta fotografia de 1967. Gil, você teve que enfrentar perigos para obter esta foto? Sim, todas as fotografias onde a gente
entra num conflito, a gente corre o risco de ser atingido, porque você nunca sabe se as pessoas estão armadas ou não estão. E a função do repórter fotográfico é justamente essa, ele está sempre perto do perigo para ele poder colher um bom instantâneo. E realmente essa fotografia já estava programada uma espécie de confusão, porque eram duas alas que se dividiam e estavam disputando umas eleições no Mackenzie. E já estava previsto um conflito, uma confusão entre os estudantes. Esta fotografia de Jorge Araújo recebeu o prêmio Automóvel Clube de Fotojornalismo. Jorge, que dificuldades você vê na sua profissão? Realmente há muita dificuldade na profissão de repórter fotográfico, né? Dificuldades que você tem para penetrar em um lugar, para trabalhar, equipamentos também que às vezes quebram, né? No caso, essa foto, o meu motor drive quebrou, né? E eu consegui, mesmo com o dedo, como se fala na gíria fotográfica, consegui uma sequência desse automóvel bater no guarda-reio e ferindo assim bastante o piloto. E você, Passarelli, já fotografou em lugares proibidos? Em 1945, mais ou menos, havia um crime que empolgou São Paulo, que foi o crime da Miriam Bandeira de Mello. Ela foi julgada e, para conseguir um instantâneo da Miriam, pois era quase que impossível a gente entrar no Palácio da Justiça para fotografar um julgamento. Era absolutamente, rigorosamente proibido. Então eu tive que usar de todos os meios possíveis para conseguir essa fotografia. E evidentemente que nesse momento o profissional, ele usa de todos os artifícios. Ele tem que mentir para o guarda, ele tem que entrar escondido, ele tem que colocar a máquina na meia ou num bolso pré-fabricado para poder entrar com a máquina muito sigilosamente. E foi o que eu fiz, eu consegui essa fotografia e no dia seguinte a Folha estampou a fotografia da Miriam Bandeira de Mello e ela teve grande repercussão e o que causou até um certo mal-estar entre os juízes do Tribunal de Justiça. Parece uma foto profética, esta de Jorge Araújo. A poluição, o acúmulo de lixo, já encobrindo a Catedral da Sé. Implosão, a primeira. Ninguém sabia até onde chegariam os destroços. Jorge, fale-nos do perigo da sua profissão. Realmente há um grande perigo do repórter fotográfico atrevido, no caso dos bons repórteres fotográficos. O repórter fotográfico, ele nunca vê o perigo que ele vai passar na hora de uma fotografia. Às vezes ele se mete a subir em poste, mas ele está vendo o perigo do que ele está fotografando, mas não está vendo o seu perigo. E chegamos à história da criança e do macaquinho. Como é que foi isso, Passarelli? Essa criança, por coincidência, é minha filha. Ela tinha mais ou menos 3 anos, a Maria Inês, e nós fomos fazer uma visita ao meu sogro que morava em Marília. E ele tinha lá um macaquinho. O macaquinho, quando eu estava passeando com a menina, mas distraiu um pouco, ela soltou a mão e chegou perto do macaco. Ele estava preso com uma corrente e era realmente um macaco meio bravo. Quando ele viu a menina, saltou em cima da garotinha. E eu estava com a máquina. Instantaneamente eu tirei uma foto para depois de prestar o socorro na menina. Aí que entra a presença de espírito do repórter fotográfico. Ele viu que no momento dava um bom instantâneo, ele até esqueceu que era a filha dele. Depois é que ele foi prestar o socorro. A menina realmente foi mordida pelo macaco, ela teve que tomar o soro antitetânico para poder ser salva de uma doença mais grave. A fotografia contribui muitíssimo para preservar a memória nacional. É o que se vê nesta sequência de fotos de Luiz Humberto registrando a festa do Divino. Os devotos do Divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino.
Rolando de Freitas e Pedro Martinelli fixam para a memória nacional a lembrança de um povo em extinção, nas festas de Guaru. Neste terreno, o que há de mais recente e marcante é a exposição no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro e a publicação neste livro-álbum da documentação fotográfica da construção da Avenida Central naquela cidade de 1903 a 1905, construção considerada um símbolo da passagem do Brasil de Império para a República, decisão do presidente Rodrigues Alves. Inaugurada a nova avenida, hoje Rio Branco, a principal da antiga capital do país, um fotógrafo brasileiro, Marc Ferrez, filho de um artista francês, foi encarregado de documentar fotograficamente a nova arquitetura do centro carioca. Ferrez teve problemas de dinheiro. A comissão chefiada por Paulo de Frontin já havia encerrado seus trabalhos. A tremenda ressaca de 1913 na Avenida Beira-Mar também estragou muito de seu equipamento. Mas ele foi em frente assim mesmo. Marc Ferrez já havia fotografado o centro do Rio em 1900. Começou a fotografá-lo como tinha sido transformado. Fez até comparações, tomando fotos antigas como esta e fotografando a Avenida Nova do mesmo ângulo. Ferrez fotografou prédios que persistem, como o Teatro Municipal, outros como o Palácio Monroy, antiga sede do Senado Federal. Muitos prédios, enfim, que já não existem mais, sobrevivem unicamente para a memória nacional nas fotografias feitas por Marc Ferrez. Essa documentação de Marc Ferrez foi considerada pelo curador do Museu Metropolitano de Nova York, Weston Neff, o mais audacioso trabalho fotográfico nestas bandas e naquela época. Guerra. E lá vai o repórter fotográfico. Mais frequentemente, o fotógrafo correspondente de guerra registra momentos cruéis. O repórter Robert Capa colheu esta foto 1/1000 de segundo depois de uma bala ter atingido mortalmente este soldado republicano na Guerra Civil Espanhola. O próprio fotógrafo Robert Capa haveria de morrer mais tarde fazendo a cobertura da Guerra do Vietnã. O primeiro fotógrafo correspondente de guerra foi Fenton, que mandou da Guerra da Crimeia em 1895 fotos que mais pareciam as de um piquenique. Fenton recebia um dinheirinho por fora para não mandar fotos que assustassem a família dos soldados ingleses mandados para aquela guerra contra a Rússia dos tsares. E depois? Na Segunda Guerra Mundial, o mesmo receio fez com que demorassem a aparecer fotos como esta. Soldados americanos que tombaram nas praias da Nova Guiné. Talvez mais importantes para criar uma consciência dos horrores que estavam acontecendo na Segunda Guerra Mundial tenham sido fotos como esta, de 1941, de um cidadão comum em Marsella, vendo os soldados de seu país derrotados partindo para a África. Ia ser a cruel ocupação da França pelos alemães. Ou então fotos como deste menino, esta criança rendendo-se diante da investida arrasadora dos nazistas contra o gueto de Varsóvia, em 1943. Uma menina holandesa judia, Anne Frank, fotografou a si mesma antes de se esconder da Gestapo em um sótão, o que não impediu que fosse morrer em um campo de concentração. Esta foto e as memórias que escreveu no seu refúgio comoveram o mundo. Nunca mais guerra, mas aconteceu a Coreia e depois o Vietnã. De certo modo, os fotógrafos correspondentes de guerra ajudaram a apressar o fim desse conflito, mostrando os seus horrores.
E a guerra cessou finalmente. Sim, mas de lá para cá, quanta coisa ainda sobrou para as câmeras dos correspondentes de guerra. Sabra e Shatila, o Líbano. E assim vem caminhando a fotografia, desde que Hércules Florence também a inventou no Brasil há 150 anos, denunciando o que é mal nos dias de hoje. E como no quadro de um dos mais fotográficos pintores modernos, Magritte, ajudando a esperar, desejar e construir um futuro melhor.